Bitcoin caiu 12% em menos de 2 semanas. À primeira vista, pode não parecer muito, mas essa é a maior queda em 14 dias desde abril de 2025. E pior, o gráfico mostra um rompimento de uma cunha ascendente, um padrão técnico conhecido por antecipar quedas ainda mais profundas. Se essa leitura se confirmar, o preço pode deslizar até 90 mil dólares ou até menos. Mas aqui está o ponto: essa história não começa no gráfico do Bitcoin. Ela começa no coração do sistema financeiro global. Para entender o destino do Bitcoin, precisamos olhar para os títulos do Tesouro Americano, os famosos Treasuries. Eles são como a espinha dorsal do mercado, ativos vistos como os mais seguros do mundo, e a partir deles se define o preço de praticamente tudo: o financiamento de uma casa, o valor de uma ação, o ouro e sim, o próprio Bitcoin. A chave está nos juros que esses papéis pagam, o chamado yield. Quando esses juros sobem, significa que o mercado exige mais retorno para correr risco. Isso costuma pressionar ativos como o Bitcoin. Quando caem, pode ser medo da economia ou preparação para a próxima rodada de estímulos do Fed. Em 2022, esses juros dispararam com a inflação e o Bitcoin despencou 70%. Em 2023, quando os juros se estabilizaram, o BTC encontrou fundo e iniciou sua recuperação. Mas em 2024, algo mudou. Pela primeira vez, o Bitcoin passou a se mover junto com os juros. Quando os juros subiam, era sinal de crescimento econômico, e isso fazia o BTC subir junto. Quando caíam, era medo de desaceleração e o Bitcoin sofria. Só que agora, desde maio de 2025, algo estranho acontece. Os juros estão caindo e o Bitcoin segue em alta, ou seja, a correlação se quebrou. E essa divergência nunca dura para sempre, e quando se resolve, o movimento geralmente é grande. Mas antes de concluir que o destino do Bitcoin está selado, vale lembrar que o mercado já mostrou esse mesmo comportamento no passado. Em 2017, após duas quedas quase idênticas às que estamos vivendo agora, o preço explodiu para uma máxima histórica. Mas o detalhe mais importante é que naquele ciclo, correções de 20, 30 até 40% eram quase mensais antes do grande estouro final. Em vez de sinal de fraqueza, essas quedas serviam como degraus na escada que levou o Bitcoin ao topo histórico. Se a história rima, o que parece fraqueza hoje pode ser apenas o prelúdio de uma disparada muito maior. E essa não é a única divergência no ar. Olhe para este gráfico. O S&P 500, principal índice das bolsas americanas, segue em alta. O setor de tecnologia, medido pelo XLK, também sustenta tendência positiva, e o Bitcoin está apontando para baixo. Historicamente, esses ativos caminham juntos, com correlação acima de 0,5, mas desde meados de agosto, essa relação também se quebrou. A bolsa mostra confiança, enquanto o Bitcoin dá sinais de fraqueza. Isso nos diz que a pressão não vem do mercado global de risco, e sim de dentro do próprio mercado cripto. Mas para entender o peso real dessa correção, precisamos olhar para a história recente do Bitcoin. Esse gráfico mostra o drawdown, a distância entre o preço atual e o último topo histórico. Desde 2024, quando o BTC alcançou seu primeiro grande recorde nesse ciclo, o mercado já passou por várias quedas. A mais intensa foi de 28%, mas a maioria fica entre 20% e 25%. E veja só, mesmo assim, o ciclo continuou intacto. Hoje, estamos diante de uma queda em torno de 12% desde o topo em 124 mil dólares. Isso pode parecer assustador no curto prazo, mas ainda está muito abaixo das retrações mais severas vistas até agora. Na prática, o que os dados nos dizem é simples. Essa queda pode se aprofundar até os níveis médios históricos sem quebrar a estrutura do bull market, ou seja, quedas de 25 a 30% podem ocorrer sem prejudicar a estrutura de alta. E mais, essas correções são quase sempre saudáveis. Elas limpam o excesso de alavancagem no mercado de derivativos, esfriam o sentimento exagerado de otimismo e muitas vezes se transformam na oportunidade perfeita para quem pensa no longo prazo. Estamos olhando para um comportamento que se repete: quedas fortes, seguidas por retomadas ainda mais intensas. Isso aprofunda ainda mais a incerteza e abre espaço para três caminhos distintos. Diante dessa ruptura, três cenários estão sobre a mesa. Primeiro, o otimista. O Bitcoin continua subindo, a economia se fortalece e os juros sobem para acompanhar.
Resultado, uma alta sustentável. Segundo, o susto temporário. Como em agosto de 2024, dados fracos aparecem, desemprego subindo, consumo enfraquecendo, o Bitcoin cai até 30%. O Fed reage rápido, corta juros e o rally volta com ainda mais força. Aqui, a queda seria uma oportunidade de compra. Terceiro, a recessão real. O crescimento colapsa, juros despencam e, assim como em 2025, o Bitcoin mergulha junto com as bolsas globais. Nesse caso, as perdas poderiam ser muito maiores. E os sinais reforçam toda essa ambiguidade. O MVRV, que mede o lucro ou prejuízo médio dos investidores, ainda não atingiu os níveis de euforia nos ciclos passados, quando passava de 4 ou 5. Hoje ele oscila entre 2 e 3. Isso não mostra um topo claro, mas também não é fundo. É um meio termo perigoso. Se cair abaixo de 2, aumenta o risco de uma correção um pouco mais profunda, mas se romper para cima, pode liberar uma nova pernada em direção aos 150 mil dólares. Mas não é só nos cenários macroeconômicos que encontramos respostas. Se olharmos diretamente para o Bitcoin, duas linhas invisíveis revelam onde o mercado pode se apoiar ou desmoronar. A primeira delas é o chamado preço realizado dos investidores de curto prazo, quem comprou suas moedas nos últimos 1 a 3 meses. Hoje, esse nível está em torno de 108 mil dólares. Essa linha azul que você vê no gráfico é como um verdadeiro campo de batalha. Historicamente, sempre que o preço encosta nela, temos duas opções. Ou os compradores defendem com força, ou o mercado cede e abre caminho para quedas mais duras. E agora, o Bitcoin está exatamente nesse ponto de teste. Se essa primeira defesa for perdida, resta a última muralha, o preço de equilíbrio do modelo de valor realizado, marcado pela linha verde no segundo gráfico. Esse indicador combina diferentes métricas, como o MVRV e o preço realizado, e já serviu como um suporte crucial em ciclos passados. Atualmente, ele está em torno de 92 a 93 mil dólares. É ali que, se a queda continuar, podemos esperar a reação mais decisiva. E não para por aí. Além dessas linhas invisíveis, os analistas também observam duas referências clássicas de tendência: a média móvel de 200 dias, hoje em torno de 101 mil dólares, e a média móvel de 365 dias, também na faixa dos 93 mil dólares. Enquanto essas linhas se mantiverem de pé, o mapa estrutural do bull market permanece intacto. Em outras palavras, a luta imediata acontece nos 108 mil dólares, mas a guerra real se trava na região dos 92 mil dólares. No curto prazo, o Bitcoin pode cair mais, mas no médio e longo prazo, a leitura continuou otimista. Se o crescimento se sustentar e os sinais sugerem que sim, o Bitcoin terá fôlego para retomar sua alta ainda em 2025. A grande lição é simples: as próximas semanas podem trazer volatilidade, mas as quedas de hoje podem ser a oportunidade do ciclo. Porque no fim das contas, esses recuos de 20 ou 30% que parecem tempestades hoje, viram apenas pequenas ondas quando olhamos no retrovisor de 5 ou 10 anos. Quem soube acumular durante esses momentos de medo foi justamente quem colheu multiplicações na fase seguinte. Essa é a essência da convicção: transformar o curto prazo em oportunidade para o futuro. Por aqui, seguimos investigando, analisando e mostrando onde estão os riscos e onde estão as grandes oportunidades. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho.